internauta, boa noite a todos vocês que acompanham a programação da UpTV. Estamos começando agora mais um programa Sind Solution. E ao meu lado, Mauro Andrietta. Boa noite, Mauro. Boa noite, Liliana. Boa noite, convidados. Boa noite aos nossos amigos do Sind Solution, né? Hoje é um programa de novo, cheio de conteúdo para vocês. E eu com um pouco de tosse, vocês não ligam não, se eu tossi no meio do programa. Estava avisando já logo. É isso mesmo, o nosso estúdio aqui está recheado de convidados, grandes empresas, parceiros, que vieram aqui contribuir um pouquinho, né, do seu conhecimento, fazer essa troca de experiência, trazer novidades, dicas, soluções para todos vocês. Vamos começar então o nosso primeiro quadro aqui? Por favor, apresente os convidados aí para a galera. Então, começamos aqui ao meu lado, Edmar Adman, ele que é diretor do Instituto Pró-Síndico, diretor também síndico profissional, e também veio hoje falar de um assunto também muito importante, que ele vai comentar agora com a gente. Por favor, Edmar, muito boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Mauro, da Liliana, e o assunto que nós estamos lançando no mercado é o coaching para síndicos, né? Os gestores condominiais todos, eles são bem formados, sejam síndicos moradores ou não, tenham a experiência de vida, mas falta aquele traquejo especial que eles têm, que devem ter, para a gestão de pessoas, né? Nós temos as relações conflituosas, e o coaching é uma metodologia que vem crescendo muito, que tem diversas técnicas e ferramentas para suprir essas necessidades. Muito bem. Eu estou louco para saber o que é coaching para síndicos. A gente já ouviu falar de vários tipos de coaching, mas coaching para síndico é uma novidade, aliás, né? A matéria síndico, né, Liliana, aí quase se tornando uma profissão ícone, regulamentada, né? Que infelizmente não é ainda, mas existe todo assim um entorno, né, um movimento movimento geral, para que a qualidade do síndico profissional e do síndico orgânico também, que passe a ser profissional, consiga ter as informações, consiga ter acesso a cursos, e ao coaching, que nós vamos saber o que é daqui a pouquinho. E temos um outro convidado agora. Isso mesmo, é o engenheiro Milton Augusto Galvão Zen, ele que é diretor executivo da Magzen Consultoria Empresarial. Ele vem falar sobre a comissão empresarial. É isso mesmo, Milton? Muito boa noite. Isso, Lili, de novo, muito obrigado pela lembrança do meu nome. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Desejo a vocês todos e aos presentes aqui o sucesso que todos merecem, né? Então, muito obrigado, o Milton. Já foi nosso parceiro já. Ele vem sempre com matérias legais. Ele era o síndico do Swiss Park, que é, na verdade, uma pequena cidade aqui do ABC, de alto padrão, um condomínio muito bacana. E que então ele traz aí uma bagagem, uma experiência muito legal para mostrar para vocês aí. Isso mesmo, mas antes da gente começar a entrevista, eu quero deixar aqui meu recadinho para que você que está gostando do programa Sind Solution, que tem acompanhado o nosso programa, você sabe que a gente tem um canal aí para a gente interagir, que é o participe@uptv.com.br. Você pode mandar suas sugestões de pauta, você pode, de repente, ter uma empresa que tem conteúdo, que tenha algo a ver com síndicos, com condomínios, também pode mandar para a gente, pode participar do nosso programa, você pode estar aqui no lugar do Edmar, do Milton também, trazendo um pouco da sua experiência para a gente poder levar para todos os síndicos e condomínios aqui do ABC, de São Paulo, para o mundo todo, né? Assim como as dúvidas, né, Liliana? Qualquer dúvida que você tenha sobre qualquer matéria apresentada por nós, os nossos convidados terão o maior prazer de estar aí respondendo as suas dúvidas sem problema algum. E também nós estamos aqui, através do programa Sind Solution, já organizando algumas ações, né, para que os síndicos também estejam mais próximos da gente possível. Aguarde que nós temos muitas novidades aí pela frente. Né, pois Mauro? Lembra que nós falamos do tal marketing digital? Pois está invadindo aqui a UpTV. É um pouco demorado, porque são muitos programas na grade, e o Sind Solution faz parte dessa grade, mas logo vocês já têm a fanpage, vão ter o site, vão ter, enfim. Nosso canal, vai ter o canal do YouTube do Sind Solution. Do YouTube só do Sind Solution, para você que quer
rever matérias, eu nem sei quantos programas nós já fizemos, né? Nós já estamos aí avançando para os 30 já, né? Passamos os 30 já. Mas... Passamos os 30. E sempre tentando melhorar e trazendo informações cada vez melhores para vocês. E quero que vocês também participem dos grandes eventos que nós fazemos também, que nós começaremos agora, a partir de abril, também organizar eventos e queremos todos os nossos parceiros, síndicos, todos com a gente também, né? É isso aí. Vamos lá. Bom, agora fazer a pergunta, né? Coaching para síndicos. Explica para a gente um pouquinho o que é essa mágica aí que é. Não, então, ser síndico não é fácil, né? A gente sabe que ele sofre, seja ele orgânico, morador ou um profissional, ele lida com diversas pessoas, idades, diversas culturas dentro de um condomínio que nada mais é do que um corpo vivo, né? E acho que, independente das suas colocações e do seu aprendizado, hoje existem muitos cursos, né, para a formação de síndicos profissionais, e mesmo aqueles que sejam orgânicos, que queiram se aperfeiçoar, eles lidam com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil. Então, como eu já falei anteriormente, o coaching é uma metodologia que dispõe de muitas ferramentas que vão dotar os profissionais ou os síndicos moradores orgânicos de experiências que são dinâmicas, que são feitas dentro de um curso que nós criamos lá no Instituto ProSíndico. É o primeiro curso de síndicos, de coaching para síndicos no Brasil. Nós já estamos ministrando não só na Grande São Paulo, em São Paulo, mas em outros estados também. E os profissionais, então, podem, através dessas técnicas, ter um aperfeiçoamento específico na área de gestão de pessoas. Não há necessidade de ser um síndico profissional. Síndico orgânico que quiser se aprender, evoluir na profissão. Quaisquer participantes dentro do condomínio, sejam eles do conselho, sejam gerentes prediais, qualquer pessoa que tenha gosto pela gestão condominial e queira se preparar para no futuro ser um síndico, seja orgânico ou profissional, nós acreditamos que o coaching vai dotá-lo de condições e de características que vão facilitar a sua vida com relação às demais pessoas. Eu queria que você colocasse para a gente, você que tem experiência, né, nesse assunto, qual o perfil que você vê hoje para você ser síndico? Quais os pré-requisitos de um síndico? Por exemplo, eu não tenho esse perfil. Fala bem pertinho. Eu já fui síndico, né? Acho isso uma tortura. Não entendo como uma pessoa gostaria de ser síndico. Sabemos que o Milton gosta de ser síndico, sabe ser, né? Tem que ter aptidão, né? Como tudo, eu acho, né? Eu sou um cara que lido bem com pessoas, mas ser síndico requer uma habilidade a mais, na minha opinião. Psicologia, né? Não é só psicologia. Você tem que aprender a tirar também, né? A aprender a matar alguém, aprender a ter um autocontrole muito grande, porque é difícil, né? Lidar com pessoas, né? É complicado. Né? Exatamente. Não, eu vejo assim, em qualquer profissão, qualquer atividade que nós nos colocamos, nós temos que ter domínio daquilo que fazemos, certo? Então, assim, a gestão condominial, ela requer conhecimento em finanças, requer conhecimento da área operacional, segurança, uma série de questões. A visão do coaching, ele auxilia esse perfil, a formação desse perfil ideal, para que ele tenha habilidade nas suas negociações, em como vender as suas ideias, como orientar e como expor as suas sugestões, os seus projetos dentro do condomínio, nas assembleias, como conduzir reuniões, enfim. Então, o perfil que nós colocamos é assim, é aquele que gosta daquilo que faz, né? As pessoas, às vezes, adentram na gestão condominial por uma questão de obrigação, porque faltou alguém. Obrigação, ou querendo um pouco de economia, porque não vai pagar o condomínio. Exatamente. Né? Então, outros motivos que não ser síndico. Mas né? hoje, com a legislação e com as responsabilidades cíveis... está fugindo um pouquinho. Então, o gestor ele tem que estar preparado para isso. Exatamente. Né? Mas sabe o que eu acho? Eu entendo a gestão do síndico. Eu acho que você tem que ter habilidades técnicas. Sim.
para executar com perfeição tem que ter perto da perfeição saber essa liderar, gestão. né? Porque não é fácil. Mas também, é que eu faço um paralelo com empresa. Eu faço gestão na minha empresa. Sim. Só que na minha empresa eu sou dono, eu não tenho sócios hoje, ainda bem. Mas me parece a gestão de um síndico, ela tem um agravante que a sensação que você tem é que você tem 500 sócios, você tem que né? prestar contas, né? Não é bem você manda, não é bem assim que funciona. É. Então você tem que ter uma habilidade, porque você lida com muita vaidade. E existe uma inversão de poder, né? Porque Assim. eu também militei muitos anos em gestão empresarial e ainda faço trabalho de consultoria nessa área. Mas o que nós percebemos é que os gestores condominiais, eles buscam enfrentar essas situações de uma maneira conflituosa. Entram no embate com relação às demais pessoas do condomínio. E é justamente essa harmonia e essa serenidade que é necessária e que o coach vai provocar a eles essa situação de harmônica para que ele tenha a habilidade e saiba que essa relação de poder existe. Por quê? Porque, principalmente para o síndico, não digo tanto contratador, mas para o síndico profissional, que é uma contratado. Que é uma vantagem, inclusive, nesse é uma vantagem e né? uma desvantagem para ele. Por Sim. quê? Porque no sentido de que os proprietários têm a relação de poder. Eu sou o proprietário desse imóvel, do meu apartamento, da minha residência dentro do condomínio. E ele se julga no direito de tratar o contratado como você me deve algo. Então, ele não tem um gestor acima dele. Ele tem diversos proprietários, né, que estão afetando, de alguma maneira, a sua gestão. Né? Entendi. E para isso, né, nós temos aí o Milton, né, que vai nos falar, né, justamente de alguns pontos dentro do condomínio. Nós estávamos conversando aqui antes do programa, né, Milton, a respeito da economia que se pode fazer, né, quando as pessoas se conhecem. Né, porque é uma coisa que também não acontece. Que é algo que não se pratica dentro do condomínio. Exatamente. Né? As pessoas, elas entram no elevador, não se cumprimentam, não se falam, não se conhecem, né, sendo que elas podiam se unir, cada uma dentro da sua competência e fazer. E que é uma das atribuições de uma boa gestão de síndico, né? Fazer com que as pessoas se conheçam e tirar proveito disso. Né? Foi isso que nós estávamos conversando, né, Milton? Com a sua opinião. Exatamente, Mauro. Eu diria que uma das grandes vantagens que o síndico tem nos dias de hoje, principalmente quando você é síndico de um ambiente onde você tenha várias unidades, eu diria que a grande vantagem é a possibilidade de você incrementar o conhecimento entre as pessoas. No nosso caso, onde eu moro hoje, lá no condomínio Suíça Park, eu tive a grande possibilidade de praticar fortemente aquilo que eu gosto de fazer hoje, que é a educação empresarial. E através da educação empresarial, nós incentivamos a criação de várias comissões. Então, se você for imaginar, temos comissão praticamente para tudo. Proteção animal, meio ambiente, comissão poder público, comissão crianças, comissão empresarial, que é o que me trouxe aqui hoje. Ou seja, a intenção é fazer com que as pessoas se conheçam. E, ao se conhecerem, os projetos condominiais acabam sendo cada vez mais multiplicados e facilitados na sua futura execução. E, com isso, as pessoas sentem-se mais participativas. Hoje o síndico não pode se dar ao luxo de tomar uma atitude sem praticar de maneira apropriada a inteligência emocional. Ou seja, o quanto que eu consigo angariar apoio, quanto eu consigo angariar pessoas que se aproximam de uma boa administração para que os projetos possam acontecer e serem implementados. Porque, na verdade, nós percebemos que a grande maioria dos condomínios ainda, né, colocam na responsabilidade do síndico as contratações externas, as terceirizações, etc. Quando, na verdade, pode ser uma decisão conjunta, inclusive, de uma maneira saudável, se as pessoas se predispusessem, por exemplo, no caso de um arquiteto. Eu moro lá, eu sou arquiteto. Eu posso dedicar algumas horas do meu dia, eu vou economizar na contratação de um projeto fora do condomínio. Sem dúvida alguma. E isso acontece na prática porque a gente tropeça sempre no mesmo problema. Por que ele é arquiteto, se o cara 93 também por que tem que fazer com ele?
Como é que funciona isso? Cria-se uma comissão de arquitetos, Sim. como é que é? Nós temos dentro do condomínio, a partir do momento que a educação empresarial é uma atividade forte lá dentro, nós temos uma comissão de obras e projetos, temos uma comissão de segurança e fiscalização, cuja finalidade é fazer com que todos os meios disponíveis, hoje inclusive na mídia, em termos de conhecimento técnico, possam ser trazidos para o interior do condomínio. Ou seja, nos interessa abraçar todo o conhecimento que tem fora do condomínio, para que as pessoas dentro do condomínio tenham sua vida, inclusive, alavancada. Não só no próprio condomínio, mas também no seu meio empresarial. A partir do momento que as comissões são cada vez mais fortes, as pessoas passam a conhecer umas às outras. E nós usamos uma ferramenta muito forte hoje, que é o WhatsApp. Sim. O WhatsApp, todas as comunicação comissões fica bem têm o mais- WhatsApp. mais veloz, Isso não né? ter, né? Todas as comissões têm WhatsApp. Nós temos grupos dentro do condomínio que tem 200 pessoas relacionadas dentro do Olha, WhatsApp. legal. E todas as comissões têm 10, 12, 15 pessoas que participam. Então, isso faz com que as discussões sejam cada vez mais amplas. E a partir do momento que a discussão ocorre, a Adama falou a respeito de eventuais conflitos. Isso eventualmente acontece, sim. Tem aqueles que nem sempre concordam com aquilo que outro eventualmente fez alguma colocação. Mas tudo isso acaba se resolvendo. Nós temos 2 páginas de Facebook construídas por moradores. Uma das páginas do Facebook tem 470 participantes e na outra é quase que pública, né, mas só acessada por moradores, basicamente, que tem quase 1000. Agora, Todo Milton, mundo participa, né? Era uma questão que não se pensava, não se discutia e né, simplesmente tinha lá o síndico, ele resolvia tudo e ponto, né? Eu acho bacana assim, a gente estar conscientizando as pessoas, alertando, até dando uma solução que pode contribuir muito para as melhorias dentro do condomínio. Não se pensava nisso até então. Acho Não, bem bacana eu isso. lembro quando eu assumi a função de síndico, uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir espaço para que as pessoas participassem, incentivar. E é uma coisa, Porque você divide isso é responsabilidades, primordial, né? Divide- Você pratica, inclusive, a É. inteligência emocional e troca muita ideia Sim. a respeito do dia a dia, da rotina do dia a dia do Condômino que de condomínio. repente era aquele que poderia dar um problema, ele acaba sendo até um colaborador, Sem né? dúvida. Né? E Sem você dúvida. tira a pedra da mão das pessoas, todos viram vidraça, né? Todos participam, e isso traz uma série de vantagens. Primeiro, traz transparência, né, para a gestão. E parece que é uma coisa que nós defendemos muito aqui no programa, que é a moralização da gestão condominial. Sem dúvida, né? isso é extremamente Porque, importante. infelizmente, é extremamente importante, não é a maioria da prática, não é assim que funciona ainda. Mas eu fiz uma postagem esses dias justamente desse momento. Né? Nós estamos num momento, talvez único na história do Brasil, né? De esperança de mudança real. Né? Concordo. Em todos os sentidos. Eu digo na moralização de todos os setores, né? Seja político, seja, enfim, não importa, e que isso atinge diretamente o condomínio, que é um segmento ainda muito ali escondido, tal, mas que existe um problema gravíssimo em muitos condomínios e nós realmente somos frontalmente contra. E a transparência desse tipo de gestão favorece muito essa moralização. A educação empresarial ela nos possibilitou implementar os princípios dos 4 olhos dentro do condomínio. Então, tudo aquilo que nós efetuamos em qualquer desenvolvimento de projeto tem sempre uma pessoa fazendo uma avaliação sobre a outra que já fez anteriormente. E nós trabalhamos basicamente com 3 a 4 níveis de avaliação. Ou seja, o primeiro projeto nasce dentro da comissão. A comissão tem poder para desenvolver aquilo que a sua maioria entende como necessário. Disso vai depois para a área de compras e a área de engenharia. As 2 áreas trabalham em conjunto para que se haja uma busca de ofertas apropriadas. Só a partir desse momento que o subsíndico faz uma avaliação, aí entra o síndico fazendo uma outra avaliação e aí entra o conselho fiscal. A partir do momento que é feita a compra,
aí nós passamos por processos de auditoria, não só contábil, quanto também auditoria fiscal. Ou seja, a estrutura do condomínio hoje, onde vivo, ela foi de tamanha forma implementada que dificilmente você consegue fazer alguma coisa que não fique às claras. Aí para vocês que não moram num condomínio, que moram num condomínio enorme, né, que tem uma série de condições favoráveis para isso, até o número de pessoas, né, que podem colaborar, mas isso pode ser feito de qualquer tamanho. Edmar sabe disso e orienta os síndicos, né, Edmar? Nesse sentido também, o coach, ele ensina o síndico a fazer esse tipo de gestão. É isso que eu queria saber até. A principal característica do coaching é você criar conectividade, né? A conexão com as pessoas. Então, dentro da empatia que o gestor tem que ter, porque ele não consegue absolutamente nada tendo uma atitude inversa às pretensões, exatamente, de forma isolada. E aquilo que o meu colega colocou aqui é um case de sucesso, porque muitos outros condomínios ocorre justamente o contrário. Você tem uma grande dificuldade pela falta de tempo das pessoas, pela falta de disponibilidade mesmo e de participação, né? As pessoas se acomodam. E assim, mas quem tem que puxar isso é o gestor, é aquele que está à frente. Mas se o síndico se impõe, se coloca da maneira correta, fica mais ou menos aquela história. Você que não estava aqui para ajudar, então agora também não venha criticar, já que você não deu a mão quando nós precisávamos, né? Se você se coloca dessa forma e deixa isso muito claro para o condomínio, e você já tira da frente uma série de caras chatos. Sim. Né? Que só sabe ser pedra, né? Exatamente. Não dá uma solução para nada, entendeu? E só enche o saco o tempo todo. Eu vejo assim, que assim como eles criaram comissões, o gestor ou o síndico ele tem a condição de chamar as pessoas, né? Buscar esse chamamento e criar campanhas para que tenha agregue sucesso ou insucesso aos seus trabalhos, porque assim, nem todos os projetos serão sucesso, e muitos serão até reprovados em assembleia. Mas ele tem que fazer com que as pessoas entendam que elas participam exatamente da tomada de ações. Então, eu vejo que o preparo e o que o coaching oferece para esse gestor é criar essas habilidades e competências através de ferramentas e exercícios, porque o hábito, ele precisa mudar o seu hábito, ele precisa ser uma pessoa proativa, né? Um dos principais pilares do coaching é a psicologia positiva. Então, você tem que criar um ambiente saudável, um ambiente participativo das pessoas. De planejamento, né? É importante, né? Para você poder utilizar as ferramentas, as técnicas, tudo que você vai estar aplicando durante um procedimento, saber onde que você quer chegar, de como fazer, tudo isso tem que existir um plano, né? Então, isso, né? As questões organizacionais são fundamentais, porque quem não tem plano não tem nada. Se você não sabe, se você não tem métricas, se você não busca como controlar, quais são os seus indicadores, como você olhar o que estava antes e o depois, fazer até mesmo uma gestão visual ou colocar isso de uma forma bastante profissional, por isso a gente acaba sempre indo para o lado da profissionalização. É claro que existem síndicos, moradores ou orgânicos que têm muito preparo. Nós não estamos dizendo que eles não sejam preparados, mas nós esperamos que todos se preparem para que possam oferecer aos condôminos essa tranquilidade e ser o agente de mudanças para essa transformação de um convívio coletivo. Ok, bom. Nós estamos aí com o tempo esgotado, né, desse quadro. Com certeza a gente teria muito mais assunto para estar abordando, mas o nosso tempo é limitado aqui e eu agradeço muito a presença de vocês e eu gostaria que vocês deixassem as suas considerações finais, por favor. Edmar. Eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade e espero que esse conteúdo que nós trouxemos aqui em conjunto possa ser favorável aos internautas e nós estamos à disposição lá no Instituto Prosíndico. Aqui no ABC eu tenho uma empresa chamada Simprofis, que nós atuamos não só pelo Instituto Prosíndico de São Paulo, mas também através da minha empresa, oferecendo cursos e treinamentos e sessões de coaching para todos aqueles que necessitam de gestão. Muito legal, né? Muito bom. E mais, participe, @TV. Vai ter contato com todos esses nossos amigos aqui. O contato do Edmar aí, nós temos para poder estar divulgando. E também as suas considerações finais, Milton, por favor. Bom, de novo, muito obrigado pelo lembrar do meu nome.
Eu só quero deixar uma palavra para vocês aqui, que acredito que vai ser útil para todos os síndicos que executam e cumprem esse papel de tamanha importância. Ikigai para todos vocês. Faço votos que vocês tenham um pouquinho de paciência e vão procurar o que significa Ikigai para aqueles que eventualmente desconheçam. Mas eu já vi pela fátia do Mauro que ele já reconheceu o que significa Ikigai. E ser Ikigai é ser um síndico com amor e paixão. É isso mesmo, gente. Bom, então, recado dado. E vamos então para o nosso segundo bloco. Eu quero que vocês aguardem aí um pequeno break e já já a gente volta. Até mais. Muito obrigada, gente. continuidade ao nosso programa, que está sempre fazendo um grande sucesso. Vocês viram aí no primeiro bloco que, se deixasse, nós teríamos aí muitos assuntos ainda para abordar ainda. Como todos os blocos do Sync Solution, né? Esse programa ele vai ficando pequeno, né? É ruim, né? A gente tenta ser bem profundo, mas... Então, mas agora vamos apresentar os nossos convidados desse segundo bloco. Eu começo por ela, né? Primeiro as damas, né? A Natália Pérez, ela que é gestora e consultora de recursos humanos, e ela vem falar do tema a importância da gestão de pessoas na prestação de serviços de mão de obra. Muito boa noite, Natália. Boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E o Tiago, Tiago Briante, acho que eu acertei, é isso? Ele que é sócio também da empresa Tempo Soluções Corporativas, é isso mesmo? Isso mesmo, uma boa noite, gostaria de agradecer o convite, Fala bem pra de estar aqui e poder compartilhar um pouco de conhecimento com todos também. Então, Mauro? Boa noite de novo. Não, gente, tudo bem? É o seguinte, voltamos aqui com a Natália para falar de uma parte pouco importante, que é mão de obra, né? Mão de obra, que é como funciona o condomínio, como contratar essas pessoas, por que contratá-las. Então, nós vamos falar um pouquinho de RH, recursos humanos, né?
recursos humanos, e porque dentro de um condomínio é o que nós mais precisamos, né? São os recursos humanos bem selecionados. É isso, Natália? Exatamente. Lidar com pessoas, com gente, não é fácil, porque cada um tem a sua personalidade, o seu estilo, o seu jeito. Mas, quando se trata de gestão de pessoas dentro de um condomínio, a gente tem que ter cuidados em relação a isso, né? Porque a gente lida com a segurança do outro, né? Quantas famílias existem dentro do condomínio? Então, quando se diz gestão de pessoas, está ligado a N fatores. A seleção, né? O perfil desse profissional, com o perfil que o meu cliente espera, ligado com a parte de psicologia, que nós também atuamos. Eu acho que gestão de pessoas tem que fazer... Tá, mas tudo bem, isso é uma opinião minha. A parte dos treinamentos, a integração, você implantar a cultura da empresa é muito importante para o profissional estar ciente dos valores, a ética, o respeito, a valorização do potencial humano, para que, quando o profissional inicia aí no seu posto de trabalho, na portaria de um condomínio, na limpeza, na zeladoria, ele consiga atuar com qualidade para aquilo que ele se prestou a fazer. Tá, essas contratações quando são feitas direto pelo condomínio e as terceirizações, né, que também lidam com pessoas, né? Como é que você faz essa gestão quando você tem uma empresa terceirizada? Você faz um estudo, acaba tendo ingerência sobre essas empresas, na escolha dos profissionais. Quer dizer, o condomínio ele pode escolher ou não aceitar aquele profissional que a empresa terceirizada colocou lá, isso? Bem, eu vou Vamos lá, Thiago, vou vamos lá, falar um Thiago. pouco sobre a parte da terceirização. A terceirização, hoje, ela é vista assim como se fosse um serviço precário, na maioria das vezes. Mas, ao contrário disso, a terceirização, além de garantir todos os benefícios e todos os direitos trabalhistas dos colaboradores, ela vem de encontro para facilitar a vida de um síndico, de um condomínio, para que ele tenha tranquilidade para resolver outros assuntos. E aí, a parte da gestão de pessoa, é analisado sempre o perfil desses colaboradores para garantir a máxima de qualidade e eficácia no trabalho. E, junto a isso, vem a redução dos serviços administrativos do próprio condomínio, porque a terceirizada ela se preocupa com o treinamento do colaborador, com os uniformes, com as trocas dos EPIs. Então, isso é englobado junto a uma supervisão, no qual é feito periodicamente. Tá, então, mas assim, essa escolha, você escolhe, sim, o perfil da terceirizada, que eu acho isso muito legal. Terceirizar garante uma série de benefícios, né, para o funcionário, né? Tira da responsabilidade do condomínio, apesar de o condomínio ser corresponsável de alguma forma, juridicamente, mas ele cria uma relação um pouco mais confortável, podendo exigir um pouco mais dos funcionários através da empresa. Mas eu digo assim, a gente consegue também estabelecer um perfil, por exemplo, do terceirizado, do profissional que a terceirizada coloca lá, estabelecer um perfil de comportamento, de atitude, não digo um perfil físico, um perfil psicológico do funcionário. Sim, para ter uma ideia, hoje dentro da empresa existe uma seleção que ela é feita primeiro por uma assistente de recursos humanos. Aprovado por essa assistente, esse colaborador, esse candidato, ele faz a segunda parte, a segunda etapa, vamos dizer, junto com a gestora de recursos humanos e o supervisor responsável de cada área. E, finalizando a segunda etapa, nós dentro da empresa nós temos um psicólogo, no qual faz testes psicológicos com esse candidato e anexa junto ao prontuário e envia sempre ao síndico, para ele ter uma noção de quem os colaboradores que estão prestando serviço para ele. Porque, assim, a segurança ele já é o cartão de visita e ele é onde se cria uma barreira para dar uma comodidade aos moradores e ao próprio síndico. E a limpeza também é onde tem o contato tete a tete com cada morador, com cada pessoa visitante que está ali. Então, tem que se fechar o círculo para que isso funcione perfeitamente. Muito bacana. Eu estava falando, né, de pessoas, né? Porque eu estava comentando com o Thiago por causa de uma coisa que aconteceu há um tempo atrás.
onde existiu foi feita uma terceirização de pessoal, e aí, na hora de escolher, a terceirizada, claro, fez uma seleção bacana, tal, mas aí tinha pessoas muito lentas, e o condomínio queria alguma coisa mais proativa, mais aquele funcionário que tivesse um pouco mais de autonomia para tomar uma decisão dentro da área dele e tal. Então, começou a haver um rodízio muito desgastante de pessoas, tá? Porque você contrata o cara, tira o cara. Então, quer dizer, você cuidar disso no início é muito mais fácil, né? Sim, hoje a maioria dos condomínios, né, não quer rotatividade, porque isso deixa ele vulnerável. Então, é um trabalho que tem que se fazer não só na seleção do profissional, mas sim que você consiga reter esse profissional dentro da empresa, do condomínio, para que não aconteça justamente isso, perfis desgastados ou perfis que não atendam à necessidade do condomínio. Então, por isso que é importante a retenção. E como que a gente faz isso na gestão de pessoas? Treinamento, a motivação, cargos e salários, você realmente se importar com as pessoas, não simplesmente ele é um número lá dentro do condomínio. Mais um, né? Só mais um. Né? Ele tem que se sentir importante. Você sugere, por exemplo, fazer independente das terceirizadas, não importa se é, né, segurança Sim. ou de manutenção, não importa. Ministrar cursos dentro do condomínio para essas pessoas. Vocês fazem esse tipo de ação independente das terceirizadas, pro condomínio? Sim, a gestão de pessoas ela só é eficaz, ela só tem qualidade se a gente trazer todo mundo junto. A empresa terceirizada, o síndico, os moradores, para que todo mundo fale a mesma língua. E aí sim aplicar esses treinamentos para que todo mundo saiba qual é a cultura do condomínio, a cultura da empresa, qual é a responsabilidade do profissional e do morador, né? Porque eles têm ali ligação todos os dias. Agora, você pode trabalhar tanto diretamente com a empresa terceirizada, para dar suporte para ela, como também para o síndico, especialmente, como para os dois, certo? Exatamente. Você pode atender todo esse público, no caso. Exatamente. E é uma prática que tem acontecido isso hoje, essa preocupação toda? Eu digo que começou agora, né? Ter esse olhar voltado para a gestão de pessoas. Uma conscientização, né? Exatamente. Porque antigamente se falavam muito de recursos humanos, né? Mais aquela coisa de departamento pessoal. A gestão de pessoas ela começou agora, vindo aos poucos. Que bom, né? Que na verdade é uma maneira evoluída de se tratar de recursos humanos, até nas próprias empresas mesmo, né? O recurso humanos mudou muito. Antigamente o recurso humanos demitia ou admitia, né? Era uma função bem restrita. Hoje eu tenho uma abrangência muito mais psicológica, trata mais profundamente de como ser humano mesmo, né? Trata como ser humano, realmente recursos humanos de fato, né? E quais as vantagens que você coloca hoje para o síndico, né? Você ter um trabalho como o seu e também para a empresa terceirizada, no caso. Quais as vantagens que cada um, né, dos dois lados pode ter? Atendimento com qualidade, atendimento com excelência, a pontualidade do trabalho, redução de custos, né, porque você diminui aí a rotatividade, né, não tem os custos de demissão, exames médicos, uniformes. Então, é essa aí o ponto-chave. Pois é, e aí evitar, tratando a pessoa que teoricamente está ali lhe servindo, né, como sendo cada um com a sua responsabilidade. Isso é muito bacana, porque é fácil, né, você ter lá um porteiro que você cobra, não sabe se é a função do cara, se não é, cobra coisas que ele nem deveria estar fazendo para você. Então a pessoa acaba ficando constrangida e não tendo a se apegar, porque ele não, poxa, eu faço ou não faço, né? Determinar essas regras, isso é muito importante, na minha opinião. Agora tem também a questão da manutenção, né? Que vocês também atuam nessa área. A gente sabe que o profissional que atua dentro da manutenção são profissionais totalmente diferentes do que segurança, limpeza e tal.
Isso daí, assim, na verdade, que é difícil você encontrar pessoas que atuem de forma profissional, que tenham um perfil para trabalhar com pessoas, né, também, que é um nível de pessoas que é difícil, né, porque já não tem tanta instrução, né, não teve tanta oportunidade, mas são grandes profissionais. Como que vocês hoje conseguem fazer esse recrutamento dessas pessoas que vão trabalhar numa pintura, numa manutenção? Como que é isso? Bem, a parte de manutenção, ela também é um departamento da empresa. Então, é feito a seleção dos profissionais, tanto para pintura, como para alvenaria, como para outros ramos de atividade de manutenção mesmo, e tem sempre um supervisor para gerenciar isso junto aos clientes. Sim, Para não né? deixar justamente isso na mão de largado, vamos dizer. Uhum. Então, o serviço, quando ele é contratado nessas áreas, sempre tem um supervisor direcionando e orientando esses profissionais para a execução de cada serviço. E até coordenando os serviços, né? Porque alguns condomínios cometem um erro, eu vivo falando isso aqui, na verdade, cometem erros grotescos. Um dos erros é sempre contratar o milagre, né? O milagre baratinho, isso a gente já fala toda hora. Gente, milagre não existe, pronto. A segunda coisa é contratar sem especialização. Então você vai, então chama o Zezinho porque vou pintar. E não tem que consertar, chama não sei quem. Só que isso, além de não ter qualidade, também não tem coordenação alguma, né? Então fica um estragando o serviço do outro o tempo todo. Eu tive recentemente um condomínio que teve que mudar as prumadas de elétrica. Era um serviço que, bem organizado, não era fácil você mudar as prumadas de elétrica com um prédio em funcionamento. Esse era para levar aí uns 2 meses, né? Eles já estão aí nessa brincadeira há 1 ano e 2 meses. Nossa. Né? Isso tudo quebrado, aquela sujeira, aquele mal-estar, porque se você não faz isso de uma forma coordenada, você incomoda demais, porque obra incomoda muito. Quem não está acostumado com obra, incomoda muito, a sujeira incomoda, o visual incomoda, a passa gente para lá o tempo todo incomoda. E você ter esse daí tudo coordenado é muito importante. É importante, e nós temos, por exemplo, clientes também que, às vezes, contrata somente a coordenação desses trabalhos. Ele tem uma empresa, ele tem, às vezes, um morador que tem uma empresa que faz o serviço, mas eles, para garantir a eficácia do trabalho, eles contratam a coordenação desse serviço. Importantíssimo. Então, vocês também fazem a coordenação com uma outra equipe também. Então, através de gráficos, de metas, e aí coordena a equipe dessa outra empreitada. É que às vezes a empreita já está acostumada a contratar aquele pessoalzinho lá tal, e quer fazer isso de uma forma mais profissional, mas não quer também deixar de contratar aquele povo que já está acostumado. É uma solução. É uma solução e funciona bastante também, porque aí você consegue unir, vamos dizer, o útil ao agradável. É verdade. Aí, no caso, você também lida com essa parte também de manutenção, porque geralmente mulher, né, nem aceitam, né, a mulher entrar nesse meio aí de manutenção de reparos. As mulheres estão dominando o mundo. As nossas mestres de obra. Olha, eu vou dizer que tem que ter, né, porque para você selecionar perfis, você tem que entender um pouco. De tudo, né? Tem que entender pelo menos da parte teórica, né? Não que eu saiba lá pegar o martelo e tudo mais, mas o conceito, quais são as habilidades que aquele profissional tem que ter, os conhecimentos, e aí a gente também tem alguns treinamentos práticos para que, se aquele colaborador não tem aquela experiência, a gente aplique para que o cliente seja satisfeito. E as mulheres, Guilherme, para sua informação, estão dominando o mundo. Lógico. Entendeu? Só que com uma coisa, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque será um mundo certamente feito com mais capricho. Mais porque feliz, mulher realmente, né? Muito mais tem feliz, mais bonito. Eu gosto muito de trabalhar com mulher, porque a mulher ela executa as suas habilidades de uma maneira mais cuidadosa, tal. O produto final sempre acaba sendo... O toque feminino sempre bem-vindo. Olha, eu vou dizer uma coisa, como diz uma amiga nossa, a mulher só não dominou totalmente o mundo porque a gente ainda não sabe a roupa que vai usar. Tá certíssimo. Exato. Mas a verdade, eu acho que o importante é trabalhar em conjunto, né? Você ter aquela praticidade, a potência, a musculatura masculina, né? Com a finesse, o tratamento requintado no feminino, eu acho
que essa união é Uma muito atenção legal. aqui foi o casal mesmo, né? O casal Então, jovem, já empreendedores, que meio que né? mostra essa Trazendo vertente. ideias inovadoras. Aí eu achei bacana isso. Parabéns aí para vocês, viu? Obrigada. Já são anos na estrada Tá já. vendo? Mas são muito jovens, né? E com muita coisa ainda para conquistar. Eu acho bacana Exato. isso que vocês já estão aí estão despontando algo diferente, né? Falando de gestão de pessoas que hoje é muito difícil de lidar e estão fazendo a diferença. Eu acho que é por aí, né? Eu acho muito legal. Por exemplo, eu tento ter razão aqui sempre. Nunca consigo, mas tô tentando todo dia. Bom, gente, eu acredito que vocês tenham muitas coisas ainda para falar, para acontecer, para contribuir com o síndico também. E eu quero aí que você deixe o seu recadinho para quem tiver mais dúvidas, poder entrar em contato com vocês, por favor. Certo. Obrigada novamente pelo espaço, né, por aplicar um pouquinho o conhecimento para todo mundo. Caso alguém queira entrar em contato conosco, saber um pouquinho mais sobre gestão de pessoas, sobre os trabalhos da nossa empresa, pode entrar no nosso site www.temposc.com.br. É isso mesmo aí, ó. Tiago, por favor. Bem, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade. E caso haja dúvidas, queiram conhecer mais também, as nossas portas estão sempre abertas. O Tiago não queria entrar na entrevista aqui, gente, em off, mas aí você vê como é importante, né? É muito A importante. visão dos dois juntos aí, como empresa, gestora, trazendo a sua contribuição. Obrigada. Muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo, gente. Já já, mais convidados chegando aí. Até mais.
Eu estou curtindo e agora nós vamos curtir uma desvantagem terrível agora, gente. Você não tem noção? Falei de mulher no bloco passado, agora chegou a Rose aqui. É amiga da gente, amiga nossa, exatamente, né? Agora virou um 2 contra 1, que é quase 10 contra 1. Espera um pouquinho. Nós estamos falando aqui com a Rose da Bainsect, ela é diretora da Bainsect e controladora de pragas, e vem falar dos fatores relevantes para a redução de custos no controle de pragas. Ela também é diretora da Bainsect, controladora de pragas, ela é bióloga com especialização em saúde, biotecnologia ambiental da Bainsect, presidente também da BNI, que é uma das maiores empresas aí mais bem-sucedidas da organização network do mundo. Olha, não é pouca coisa, né? Rose, nossa amiga, parceira da Bainsect. Muito boa noite, Boa Rose. noite, Lili. Com saudade de você Boa já. noite, eu também. Boa noite, Mauro. Boa noite, Rose. Tudo Saudade, bom, viu? Mauro? Não, nós Eu estamos dando para ela sei. hoje feliz 2017, né? Nossa, há muito tempo, né, Lili? Você Eu tava com abandonou a gente saudade. esse ano, né? É verdade. Esse mundo das pragas não estão fáceis. Você precisa vir tirar as pragas da minha vida, É. Rose. 2017 eu quero viver sem pragas. Isso, nós estamos lutando para isso. Bom, nós começamos aqui então falando, você mandou uma pauta para a gente muito legal, eu queria que você começasse a abordagem aí do que você acha mais importante dentro daquilo que você está propondo hoje. Vamos lá, é com você. Na verdade, o que acontece? Hoje, com o crescimento desenfreado, né, da população humana, né, e que todos os dias nasce gente de monte, né, então, com o crescimento da população, consequentemente, tem crescido muito o número de condomínios. Né? Os condomínios, as pessoas não têm mais onde morar e começaram o quê? Ir para os condomínios. A verticalizar, né? Isso, porque não cabe mais, né, Mauro? Então, essa questão da verticalização cresceu muito também. Consequentemente, onde tem muita gente, tem muito volume de pessoas, tem muito volume de pragas, muito material. Hoje, os condomínios mudaram também muito o seu padrão. Hoje, a maioria dos condomínios tem umas áreas comuns maiores que as anteriores. Né? Antigamente, os condomínios eram menores. Hoje, as áreas comuns são muito maiores, agregam muito mais material para ser guardado, principalmente material de uso comum mesmo nas áreas de manutenções. Isso tudo faz com que aumente, é claro, a quantidade, né, a proporção de pragas. Por um outro lado, nós temos a questão de que hoje nós estamos, não vamos falar em crise, porque eu acredito sempre em criação, e é isso que eu ia falar, em criação, né, e não em crise, mas as pessoas procuram hoje o quê? Customizar melhor o controle de praga. O síndico está em busca o que eu posso mexer, em que eu posso economizar e como posso economizar no controle de pragas. Inclusive, a última vez nós falamos de pragas aqui, falamos de pragas assim, que não são muito comuns, pombos, lembra? Isso que mesmo. São pragas terríveis, né? A gente estava falando. E várias outras aqui. Por exemplo, aqui, nos estudos aqui, esses dias aqui, nós tivemos um histórico de cupim, né? Que todo mundo acha que cupim é aquele bichinho que só come a madeira, né? Mas Não. o cupim come tudo hoje, né? Come concreto, come Exato. terra, madeira. Eles estão assim, tá absolutamente com o cardápio variado. Variado. É lógico que eles estão ficando cada vez mais inteligentes e escolhendo, já que o material está sempre à disposição. E o que a gente busca trazer para o síndico é isso mesmo. O que acontece? Hoje, a melhor e mais inteligente forma do síndico customizar melhor, né, essa questão do controle de praga, minimizar custos, é ter o seu condomínio nas mãos. É conhecer o seu condomínio. Né? É conhecer, é ter logo aquela planta territorial do condomínio, ter toda a planta do condomínio, onde isso não é utilizado não só no controle de pragas, mas para todos os processos de implantação, projetos e serviços que vai ser utilizado. Com base nisso, ele já pode o quê? Conhecer o perímetro linear de divisa sanitária desse condomínio, e aí lá a gente consegue levantar o quê? Quais as necessidades reais de controle de praga. Que praga? Ó, você falou em pombo, aí você veio falar em cupim. O mesmo tratamento para pombo não é para cupim. Aquela pauta que ela fez dos pombos foi demais, E aí, né? o que acontece? Mas o pombo é surpreendente, né? Nossa, É um demais. esquema ninja para tratar de pombo, né? Então, o que acontece? Qual é a situação atual? Nós podemos economizar controle de praga? Sim. Nós precisamos primeiro fazer um planejamento. Como tudo, precisa ser um planejamento. A praga precisa ser muito bem planejada para ser trabalhada. Fazer um planejamento de estrutura do condomínio, com base nas divisas sanitárias, para que possa conhecer ali quais as reais necessidades de controle e para que tipo de praga. Porque nós precisamos entender que praga é mais ou menos
Tratar pragas é como um médico, tá? O biólogo é como um médico. Ele vai tratar um inseticida mata tudo? Não. Assim como um antibiótico não combate todas e qualquer doença. E outra coisa também, Né? que o mesmo produto, essas pragas vão se acostumando, os produtos têm que ir evoluindo cada vez mais, porque não mata Para que não, mais, senão né? ele vai causar, na verdade, uma resistência, assim como o antibiótico. Como Acabei de falar, como um antibiótico, antibiótico. Né? A pessoa que toma sempre o mesmo antibiótico, daqui a pouco você está. A tem que sua fazer infecção um antibiograma para saber qual está resistente. antibiótico É a mesma coisa do controle de pragas. Então, qual que é o primeiro passo? O síndico conhecendo a estrutura do seu condomínio, né? Quais as necessidades reais de tratamento, muitas vezes o próprio contrato de controle de pragas que ele tem, o próprio trabalho que ele está contratando, está fora da necessidade do condomínio. E aí ele pode customizar isso de forma mais inteligente, mais alinhada. É isso, o que eu preciso, o que eu tenho de necessidade de fazer nesse condomínio. Hoje nós temos condomínios grandes, estilo condomínios clubes, que cada vez de fazer um controle de praga ali, o valor, né, onera muito no caixa daquele prédio, daquele condomínio. O que a gente indica? Fazer um contrato de controle integrado de pragas. Porque esse contrato ele vai ter valores agregados melhores, é óbvio, e ele vai diminuir o custo mensal Você aplicado. tem um planejamento a longo prazo, E aí, né? é óbvio, ele vai livrar de duas coisas. Primeiro, ele não vai ter que, quando fizer o trabalho, desembolsar aquele montante. Mas a gente Ele sabe consegue ter um que planejamento. tudo que é feito em pacotes sempre sai muito mais. Sim. O custo é menor, né? Do que Sim. você fazer uma coisa pontual, cada vez for pagar Com separadamente, certeza. né? E o que acontece? Além dele poder parcelar, ele poder, por exemplo, ter um monitoramento mais assessorado, ele tem um custo menor, porque, obviamente, quando você chega lá, você encontra uma série de problemas. Daqui a pouco, monitorando, trabalhando em parceria com o condomínio, você consegue administrar melhor aquilo. Vai tirando da frente o problema, por uma Exato. ordem Você vai correta. diminuindo Então, também, isso né? é uma outra forma de minimizar custo. Isso é uma outra coisa também que eu acho bem legal, é que você fazendo dessa forma, você também cria um histórico. Por exemplo, você arruma a Binsect, que a gente sabe, que a gente assina embaixo, que sabe o trabalho que faz. Então você contrata a Binsect e você cria um histórico, até para você saber que produtos que foram usados naquela outra, no início do tratamento da praga, se a praga voltou, vamos trocar o produto, porque cada produto tem que ser específico para aquilo. Se você não tem um histórico, você acaba usando produtos que já foram utilizados, que não tem mais nenhum tipo de eficácia. Isso mesmo. O que eu costumo dizer, nós trabalhamos pela saúde e conservação, né, patrimonial do ser humano, né? Então, quando a gente lida com saúde, né, vamos pensar que nós trabalhamos primeiro com as pragas. Para lidar de saúde, eu tenho que tirar o nocivo, que é aquela praga peçonhenta, o aracnídeo, as baratas, os roedores, né? Então, eu vou eliminar esse problema. Então, essa é a grande fonte. Para eu eliminar isso, eu tenho que entrar com o que a gente chama de fórmulas químicas, que nós não costumamos utilizar para a palavra veneno, né? Mas a gente sabe que é um veneno. Eu E quando a gente falo fala veneno até hoje. veneno, assusta o ser humano. Vamos dizer que a intenção é essa. né? mas Fórmulas fórmula químicas, gente, química, olha né? só, gente. Exterminar, Entendeu? né? E aí, o pior, aí você chega num condomínio para trabalhar com isso, onde eu vou com a intenção de preservar o quê? Valor patrimonial. O maior valor patrimonial no condomínio é o próprio ser humano. São as vidas que ali tem, né? Então, a gente brincou outro dia com a questão do pombo, né? Então, eu vou, claro que lá, para eliminar o pombo, para afastar o pombo daquele ambiente que está deteriorando um veículo, mas eu não posso trazer outro. Mal. Agora, Mal. Rose, Mal total. eu queria saber assim, Barata. eu queria saber Eles qual eles trazem doenças piores que barata, Pior, né? são os ratos de asas. A gente chama que os pombos são os ratos de asas, né? Complicado. São os ratos qual é a periodicidade assim que você acredita que seja o certo, né? O em médio prazo aí entre das contratações, né? Se a pessoa não tem hoje um contrato anual, de quanto em quanto tempo hoje é necessário se fazer um trabalho de detetização e tudo mais? Então, a legislação, né, atual, ela diz que o controle de pragas, assim como a limpeza de caixa d'água, ela deve ser feita por empresas licenciadas a cada 6 meses, né? Estendendo no máximo a cada 6 meses. Mas, se nós formos falar em condomínios grandes, condomínios com áreas geograficamente comprometidas,
né? Um condomínio clube, por exemplo, cuidado tem que ser essa maior. periodicidade tem que ser diminuída. Sim. E aí a gente também tem que ser feito um estudo, por isso que eu falo que é importante fazer um mapeamento de risco da área, porque às vezes a pessoa está fazendo até mensalmente, que às vezes começa a fazer uma aplicação mensal, e aí cai no que o Mauro falou. Você começa a fazer um tratamento mensal, porque você tem um alto risco, um alto índice de praga, e daqui a pouco aquilo tem controle. E aí, numa situação de necessidade de minimizar custos dentro do condomínio, às vezes existe a possibilidade de estender, alongar um pouco mais esse prazo, já que você está dentro da legislação e não comprometendo, lógico, E o no ambiente. caso do síndico, ele for negligente, né, no caso, né, ele fala, isso daí deixa para depois, isso não é importante, vai empurrando, né? Quais os riscos que ele pode correr? Então, eu acho que para o síndico a pior e mais grave risco é a praga nociva sair para frente do condômino. Isso para ele é perder noite de sono, porque eu costumo dizer, né, que como diz o nosso amigo Marcelo, né, o síndico quando morrer ele vai direto para o céu, óbvio, né? Mas antes disso ele vai ter que aguentar o condômino ali reclamando, né? Então o síndico trabalha sempre para que isso não aconteça. Exatamente. Entendeu? Passou na frente, pronto, ele já criou. O maior problema ele criou ali, porque o síndico, coitado, ali vai receber vários telefonemas, reclamações e tal. Mas existem multas, né? Hoje, principalmente na cidade de São Paulo, né? Existem multas por estar fora do prazo de. Eu diria que poucos são os condomínios. Eu não tenho acompanhado casos, o condomínio é autuado mesmo, né? Porque o síndico, ele acompanha esses processos para que não deixe acontecer. Porém, se acontecer esse fato do rato passar e o morador descobrir que realmente está vencida, né? aí Eliana, é a grande situação. Meu Deus do Existe céu, lei. gente. pessoa que eu conheço, que fala de rato, barata, uma classe. Nossa, Mas- olha, me arrepia aqui, gente. Nossa. Mas mas o rato, é ele é muito- um animal super inteligente. Não, super inteligente. Ele está em 8º lugar Tem uns que são na até bonitinhos, capacidade. inclusive. Os camundonguinhos. Por isso que Ele perde para o humano em 8º lugar. Meu A capacidade Deus do dele céu, de gente. inteligência Pode é isso, né? enorme. Tem Né? respeito pelas pragas. Ele né? é um Isso que grande importante. nadador, por isso que na época de enchente, como nós tivemos agora, Não, final de fevereiro, sobrevivente, sem começo do dúvida, ano, sobrevivente. então ele nada Não sei de se forma muito existem grande. não sei quantos ratos para cada habitante, é uma Então, enormidade. Então, assim, né? assim, imagina, nós pegamos esses condomínios que estão em margens próximas, né, de rios. A nossa região, por exemplo, existem muitas canalizações, né? Nós estamos falando que nós moramos sobre rios, né? Alimento básico maravilhoso, O né? que acontece? Aí nós pegamos nunca vai ficar sem serviço. Não, porque não existe o extermínio, o que existe é o controle de pragas. Entendi. Né? E não podemos exterminar realmente, porque os ratos São têm, importantes, são inclusive, importantes, né? Na comunicação coisa do ecológica, ciclo, né? entendeu? A cadeia toda. Então, não existe o extermínio, o que existe é o controle de pragas e de forma o quê? Consciente para que aquilo você não tire um mal, que é eliminar a praga nociva, que ela é nociva porque ela vai trazer problema, é claro, de conservação patrimonial, de saúde, mas você vai trazer dois, se você não fizer de forma correta, que é a contaminação ambiental e outros problemas com legislação. Agora tem uma coisa importante, a gente sabe, vocês lidam com vários tipos de química e tudo mais. Isso é uma preocupação grande, porque você vai estar aplicando num condomínio que tem várias pessoas, que pode acontecer algum problema, se caso a empresa que o síndico for contratar não for uma empresa idônea, de repente usar produtos químicos que não são adequados e tudo mais. Então, quais as exigências que são obrigatórias, né, dentro dos órgãos aí competentes? Sim. Me fala sobre para a gente poder, até o síndico poder saber isso e se Isso é preocupar importante. com isso. Isso é muito importante. É Liliana, matar uma pergunta barata e importante. mata 5 condôminos. Porque né? assim, diante da necessidade de economizar, né? Muitas vezes a gente põe os pés pelas mãos e vamos fazer o que é mais barato, né? Nem sempre o que é mais barato é matar a barata, né? Então, o que acontece? O que é o mais barato? É importante que, na hora que se abra uma cotação, tenha essa necessidade de realmente fazer o trabalho, seja analisado empresas que tragam o quê? Custo-benefício para o condomínio, no sentido que ela tem que ter, no mínimo, uma licença sanitária, ela tem que ter um responsável técnico, né, com a ART,
Esse responsável técnico, normalmente, ele tem que estar nos órgãos competentes, pode ser um engenheiro químico, um químico biólogo, agrônomo, entre outros profissionais ligados à área da saúde e meio ambiente. É importante que eles tenham registros de treinamento das equipes, inclusive de NRs de segurança. Muitas pessoas contratam, equipamentos, não conhecem, equipamentos de equipamentos adequados, de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado. Trabalha com produto químico Não adianta perigoso. só utilizar o EPI, e tem que ter treinamento para isso. Exames médicos, né, exames de controle de pragas, eles não são exames simplesmente clínicos, são exames toxicológicos, exames laboratoriais, porque, por exemplo, uma pessoa que tem problema com diabetes, só é analisado um exame clínico, não, no exame de análise. E esse exame, uma pessoa com diabetes, por exemplo, ela não pode trabalhar em altura. Uhum. Então, é importante que passe por tudo, porque o síndico acaba sendo corresponsável. Existem normas de BNT, que legaliza, que registra todos os procedimentos que as empresas devem seguir. Então, é importante que o síndico não contrate, por exemplo, nós costumamos chamar no controle de pragas, o Zé Bombinha. Zé Bombinha na verdade, não é a empresa de um homem só. Não é uma empresa de um homem só. É a empresa de uma pessoa que ele compra um equipamento, um produto qualquer. Ele e a bombinha. Ele compra um equipamento qualquer, Vai exterminando tudo. um produto qualquer. Ele é o Ghostbusters. E ele coloca com a bombinha. Exato. E É ele, o daqui seu a bombinha. pouco, também é o Zé qualquer, porque quando você tiver um problema, você não Nossa, acha Você não mais. acha mais ele. Não é? Então, Mas isso é o seguinte, preocupante. apesar de eu ainda não encontrar um sentido prático para barata, né? Nós somos ecologicamente corretos, é o certo. Nós fazemos um trabalho, né? Onde a barata e seus amiguinhos resolvam ir para o condomínio do lado, na é verdade, em vez de matar. Desalojamento, É muito isso? bem. Na verdade, o inseticida, ele Não, eu não acho que tem que- pra eu não mas concordo. porque exterminar não é, Ele exterminar Não é assim, não é é que eu a não tem que quero ser pra mim, eu não feito. quero pros outros. Não, quero. mas a gente tudo bem, mas depois a gente contrata pro outro É. também. Indica. Às A vezes, gente indica. às vezes acontece de você fazer um controle de pragas, né? E o vizinho, olha, vocês mataram a barata de lá, e peraí, mas eu matei, ela não foi. Calma aí, já tá Acontece errado. isso mesmo, por exemplo, eu faço detetização aqui na UpTV, de repente tem, né, algum indício assim, ele vai pro vizinho. Existe, Então, é assim, é esse o procedimento que acontece? inseticida, ele tem uma ação desalojante, sim. Mas não é um desalojante Residual que ele também, que a pessoa... Né, É um pool. Na verdade, o o composto químico ele é um pool de ação knockdown, que a gente fala que é ação de choque, para matar o bichinho que está ali, o inseto que está ali na hora. Uhum. Ele tem a ação desalojante, que é para o que estiver escondido, sentir a mucosa irritada e sair para fazer o contato e morrer. E existe a ação que o cliente gosta, que é a que vai dar durabilidade, é a residual. Sim. Então, na verdade, desaloja, mas não é que vai desalojar lá para a vizinhança toda. Ela desaloja ali naquele ambiente. O que acontece é que as pessoas tratam... vida. Depois você vai... Entendeu? Então, né? se o condomínio tem uma alta infestação, por exemplo, nas caixas de esgoto, e você vai abrir para tratar, vai sair barata que até ela se contaminar e morrer, mas não é a longa distância. Então, essa questão é muito ampla. Olha, jamais eu daria para trabalhar com isso, gente, na minha vida, porque eu tenho pavor de barata, de bicho, assim, entendeu? Nossa, meu Deus, eu fico imaginando você fazendo essas coisas, meu Deus do céu. Chega É sempre horrível, as né? amostras, eles Barata trazem a perto da amostra, Não, olha, o que é isso, eu não durmo né? à noite, eu não sei nem se eu vou dormir. De susto Na dos verdade, eu não sei gritos, nem se eu né? vou dormir essa noite, pensando na outra aqui. A barata nunca mais vem de assustada que ela fica os berros. E, na verdade, eu falei recentemente sobre isso, inclusive. É o pânico das mulheres com as baratas. Nossa, né? Eu eu falei tenho. agora no mês das mulheres, Eu sou uma, gente. falei sobre essa questão, inclusive. Então, por que a barata corre quando ela te vê? É porque você assusta ela, não é ela que te assusta. Ai, meu Deus do céu. Então, Mas psicologicamente... tem umas baratas valentes, que elas vêm pra cima da gente. Então, né? Meu Deus Isso é o do mesmo céu. caso com o Ai, rato. gente. Então, o roedor e a barata, na verdade, ela está ali de passagem. Ela sempre está procurando um canto para se esconder. E quando a mulher vê, é normal que a mulher vai gritar. E ela vê. Então, ela sai correndo. O rato, mesma coisa. O rato, ele não quer encontrar com o ser humano. Ele quer o ambiente dele para ele se esconder. Só que é normal que quando ele se vê acuado,
ele vai Ele tem que se atacar. defender, né? É a defesa dele, entendeu? Mas não que ele que está assustado com a gente, não nós com ele. Eu sei que é difícil explicar Ai, isso, É meu até né? uma questão de tamanho de volume, É. né? Todos nós temos Vou uma ter noção pesadelo hoje. espacial e Não sabemos existe que o tamanho do muito isso. problema. né? É, Eu vou ter exatamente. pesadelo hoje, eu vou lembrar da Né? Rose. Mas, Rose, muito bacana, assim, suas pautas realmente são fantásticas, assim, e são coisas que a gente realmente não só mesmo um profissional, né, como você, para poder estar esclarecendo a gente. E aí, Mauro? Vamos encerrar, então, o nosso programa? Vamos encerrar, Nesse né? quadro, né? Exatamente. E torcer para não vir uma barata. Não, pelo amor de aqui, Deus. Não, né? aliás, Porque a vai Rose, ser- hoje nós tivemos a visita técnica da Binsect aqui na TV, né? Como procedimento normal. E estaremos aí fazendo Claro. um procedimento, né? Por precaução, né? Sempre é muito É importante, né? manter sempre Exatamente. o local Faz 3 anos, né? monitorado. Já fez Isso. 3 anos que eles fizeram, estão voltando agora, e a gente tem que fazer manutenção mesmo, né? Não é um extermínio, é um controle. Então Sim. é importante que seja monitorado se você quer fazer uma conservação Sim. patrimonial. Imagina esse estúdio lindo, tem que ser conservado. Não, pelo amor de Eu Deus. vamos fazer uma pauta, viu, Rosa? Eu quero fazer uma pauta sobre pragas especificamente. Algumas pragas que a gente fez de específicas. Pra começar Vamos a fazer depois mais fazer de específicas. cupim, É. de cupim, porque as pessoas não têm esse entendimento. Não. Né? Tem coisas que você. Não. É só o que vê. Mas é rato e barata, né? É. A princípio, né? É. Agora, os mosquitos todos da dengue, da zika, Isso. etc. A gente falou muito da dengue, né? Tá na por moda, causa da né? época, Zika né? sempre existiu, né? E E você agora também, febre amarela. você também dá palestras para condomínios Sim, também, né, sim. Rose? Se Nos precisar. condomínios a gente dá palestra, eu vou falar sobre dengue, olha, vamos falar para o público adulto, público infantil, o que nós Sim, vamos, né? que Para que legal. público a gente vai falar. Conscientização, como nós estamos falando agora. Se eu quero economizar com a contratação de uma empresa controladora, não é que não vai ter empresa. É o que eu posso. Se eu tiver uma equipe de manutenção, uma equipe de moradores que colaboram com a manutenção da área em termos de lixo, se eu tiver o pessoal alinhado comigo, o pessoal da jardinagem, para manter o jardim numa condição legal, com um bom adubo, tudo isso são colaboradores, são pessoas que vão estar dentro do nosso time lá para fortalecer o quê? Talvez a estrutura e diminuir e aumentar aí a periodicidade de aplicação. Sim, Então, eu falo perfeito. sobre essas pragas. Entendeu? Tem uma formiguinha que ela é minúscula. Fantasminha. Aquilo ali, É. além de andar É. na gente, a gente fica... não sabe o que Isso, não está nem acontecendo. vendo. É. Ela é uma praga que você vai ver, tá lotado, assim. Tem A gente uma- costuma falar, aquela é a fantasminha. e Tu vai tá, dar e até tá no sal. aumentando demais, Olha. assim, nas residências. É uma praga sabe? muito comum de verão, ela se esconde. Agora vai diminuir um pouquinho com a entrada do outono, do inverno, mas ela fica. As pessoas costumam dizer assim, mas não tinha. Aí eu deixei alguma coisa ali, Você daqui deixa a um pouco bolo, o bolo. fica preto e é E formiga. não tinha, então. Mas ela vive, ela está onde? Está dentro do condutor elétrico, perto da tomada ali da cozinha, aquelas tomadas que a gente liga aparelho elétrico, né? E você deixou o atrativo ali. É. Se não tiver atrativo, ela não vem. Então, é por isso que eu falo, de novo, a Mas, via de manutenção regra, do toda condomínio residência ajuda. tem algum atrativo para... Toda. vários É tipos difícil, de assim, praga. olha, dizer que uma inspeção técnica demonstra que numa residência não tenha nenhum problema, não é questão de higiene, não é nada. É questão, tem uns casos que até sim, mas na maioria das vezes são situações assim, que é o meio ambiente que nós vivemos, o meio agregado deles, a natureza que às vezes nós estamos invadindo, dependendo do local que nós estamos construindo. Então, vão existir Que é uma outra estragas. matéria. Que nós temos a vigilância sanitária, por exemplo, existem baratas que a vigilância encontra e não autua, Sim. porque são eventuais, Sim. e tem aquelas que é por sujeira. Então, tem existe coisas diferença, existe conceito, como eu te falei, existe o quê? A BNT, que são os procedimentos que nós devemos aplicar quando eu entro no local para fazer o trabalho, né, com o procedimento da empresa. E aí, o que acontece? E existem até algumas situações que a gente sabe que é comum. Inevitável, Né? A gente, isso é comum e esse é inevitável. É que para Liliana, barata é barata, ela não quer Nossa, saber de nada. gente, ela por quer favor. matar e Nossa, eu pronto. fico aqui só Ela imaginando. quer Bom, que outra pessoa mate, né? Não ela ainda. mas, Rose, você é fantástica, assim, a sua experiência nesse ramo aí, realmente, eu não conheço ninguém igual a você, porque você fala com uma naturalidade, assim, incrível, né? E a gente aprende muito com isso, com certeza. Bom, eu queria que você deixasse aí um resuminho, né, dessa importância da redução de custo, da contratação, né, e deixar esse recado para o síndico e deixar as suas considerações finais aí, por favor. Bom, eu quero então agradecer a oportunidade de estarmos juntos novamente.
embora o assunto às vezes não agrade muito a Liliana falar de barata, né? Mas, assim, estarmos novamente juntos, agradeço a oportunidade. Espero de toda e qualquer forma poder contribuir com o síndico nesse sentido, alertá-los, principalmente essa questão de analisar quem são as pessoas, né? Os contratantes, os cuidados, principalmente, um dos fatores que são muito agravantes quando se pensa em redução de custo também, é a questão de, às vezes, colocar o zelador, o porteiro, para fazer o trabalho. E aí nós temos outros agravantes no sentido até trabalhista. Sim. Então, tomarmos cuidado com isso e o que nós, espero poder ter colaborado com os síndicos nesse sentido e que nós podemos ajudar, a Binsect está à disposição. Deixar o nosso site, por favor. www.binsect.com.br. Isso daí, gente, recado mais do que dado, né? E vamos, então, partir para o nosso último quadro, né? Que já vocês já vão saber quem está aqui já esperando no estúdio para entrar. Um breve intervalo, rapidinho, a gente volta, já. Olha aqui, pessoal, estamos de volta. O nosso estúdio aqui está lotado de gente, né? Todos os convidados que estiveram aqui, sempre atentos e querendo até participar aqui, com vontade de querer estar dando opinião, sugestões. Muito bacana essas pautas de hoje. E agora, no nosso último quadro, não vai ser diferente. Eu estou trazendo aqui dois grandes amigos, parceiros meus, né? Que já há muitos anos estamos juntos, um acompanhando o trabalho do outro, e há pouco tempo eles fundaram essa empresa e estão fazendo assim, conquistando, né, o mercado. Eu falo aqui do Marcelo e do Sérgio Mônaco, são dois grandes irmãos e amigos meus, que é da Mone Seguros. Boa noite, Sérgio. Por favor, microfone aí, por favor. Boa noite. Falou aí pertinho no microfone, dá o seu boa noite para todos. Falar um pouco da Mone. Muito bacana, né? E ao Marcelo também. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Muito bacana estar aqui. Já faz um tempão, né? Estamos ensaiando, que a gente né? esteve aqui, estava ensaiando para vir para cá e muito legal. Obrigado pela oportunidade. Bom, nós estamos aí conversando com eles hoje, falando um pouquinho da empresa deles e também colocando a importância de trazer algumas soluções para vocês, síndicos, na questão da proteção diante das ocorrências que acontecem em condomínios. Né? É isso mesmo, Sérgio? Exatamente. Fala bem pertinho. Exatamente. Nós temos um trabalho bastante intenso, né? E aliado ao que a gente faz, que atuamos no ramo de seguros, né?
a gente busca soluções para o síndico, né? Eu lembro que teve um comentário aqui a respeito dos síndicos, né? E a respeito dos condomínios. Então, a gente tem aquela consciência que dentro de um condomínio, de um prédio, enfim, que seja condomínio vertical, horizontal, enfim, existem pessoas, diferentes tipos de pessoas, timings diferentes. Então, tem aquela família que tem filho, outra família que não tem, e que cabe ao síndico ter que administrar isso de uma forma mais precisa possível. E nesse intuito, a Amoni aí tem aí uma série de produtos que busca a proteção de uma forma geral, sobre todos os aspectos, e porque a gente percebe diversas situações que acontecem de riscos, né? E que diariamente a gente observa isso, e é muito importante que não só o síndico possa ter um produto que vai lá preservar de uma forma bastante especial tanto a segurança como amparar em casos fortuitos que possam vir a acontecer dentro de um condomínio, enfim, né? E, ao mesmo tempo, ter um produto que tenha uma série de benefícios que vão agregar a ele ter condições de poder administrar com muito mais eficiência, muito mais eficácia o seu próprio condomínio. Essa é a ideia. Na verdade, nós falamos aqui bastante sobre seguro e nós falamos muito sobre prevenção, né? Porque, claro que a ideia nunca é ter o sinistro, né? É você minimizar esse problema. E eu percebo que nem todas as seguradoras, elas estão preocupadas em vender o produto, né? Mas não orientar no sentido da prevenção. Ou então, muitas vezes, sonegar algumas informações, né? Que às vezes culminam no não pagamento do sinistro, caso ocorra. Por exemplo, ter algum problema com a parte de para-raios, né? Então, você tem um sinistro aí com raio, alguma coisa assim, ou então com extintores de incêndio que estão fora da validade, né? Então, existem algumas seguradoras que têm não digo má intenção, mas deixa dessa forma para depois ter um motivo para não arcar com o sinistro. Então, fazer essa orientação, vocês dão essa orientação quando vocês fecham um produto de verdade ou fica nas letras miúdas ali do contrato? Como é que funciona isso? Mauro, show de bola essa pergunta. Transparência, né? A transparência, show de bola essa pergunta, porque eu e o Sérgio, a gente tem trabalhado, a gente tem participado do mercado de seguros, tanto pelas seguradoras quanto pelos corretores já há muitos anos, aí, pelo menos há 15 anos, a gente, de uma forma ou de outra, a gente transita nesse meio, né? Então, quando a gente teve a ideia de montar a Amoni, o caminho de entrada, né, para ela e até o que nos motivou a entrar foi justamente esse gap que a gente observou que você comentou. Muito mais do que vender, o espaço que a gente descobriu foi de uma consultoria de seguros no momento do fechamento. Porque seguro é onde você gerencia de alguma forma os riscos, seja em que área for, né? No caso dos condomínios, de uma forma até bastante acentuada. E a venda do seguro, quando a gente observa, a venda do seguro acontece quando a gente vende efetivamente, mas a compra acontece na hora do sinistro, que a gente não quer que aconteça. E é ali a hora que, em geral, se percebe, peraí, o que eu comprei? O que eu tinha, o que eu tenho direito mesmo? Que eu fui amarrar meu bode, né? O que eu tenho direito agora? Só sei que aconteceu um pepino e agora eu quero ter o direito. E a Você gente vai quis mais entrar naquela coisa de apagar o incêndio, né? Para depois efetivamente fazer algo mais profissional. Exatamente, né? exatamente. Então, quando a gente está no processo de fechamento, porque assim, essas letras miúdas que você comentou, elas são extremamente amplas, é um negócio 360 graus as possibilidades. Então, às vezes você acaba tendo um seguro muito caro, e na hora que você precisa, aquele perfil de uso, aquele perfil de risco que ou condomínio, ou que for a empresa que adquiriu tem, acaba não tendo direito. Você sabe que eu falo isso, desculpa interromper, porque a minha vida é uma novela, né? E eu já tive esse problema. Não exatamente com seguros para condomínio, mas com seguro de carro, por exemplo, que é um seguro, modalidade de seguro. Uhum. Então, eu me lembro, na época, podia optar entre você segurar pelo valor
do carro, ou você podia optar pelo valor do carro, ou você podia optar pelo bem. Então você optava. Aí isso tinha uma certa influência no parcelamento desse seguro. Então eu optava por um valor. Então eu tinha lá um carro, números hipotéticos, custava 50 mil. Então eu sempre optei por fazer o seguro daquele valor. Ou seja, daqui a 3 anos roubarem meu carro, eu tenho 50 mil e não tenho aquele carro que aí vai discutir de tabela, aquele inferno. Com uma grande seguradora. Né? E eu sei que eu tive uma perda total no carro. E quando eu fui receber tranquilamente da seguradora, a seguradora falou, não vamos pagar. Nós vamos dar o valor do carro, que em vez de 50 era 20. Eu fiquei muito chateado com aquilo. E falei, não foi o que nós combinamos. Não, mas aqui, veja bem. Muito bem. Eu fiquei sem carro. A seguradora nem o carro reserva me ofereceu. Usou lá um argumento bem assim, sem vergonha. E eu tive que entrar com uma ação com a seguradora. E o mais interessante vem agora, que mostra justamente esse receio que eu estou lhe falando. No dia da audiência, chega lá um advogado da seguradora, o senhor não, tudo bem, então nós vamos pagar 53. Eu falei, mas não é 50, não é 53. Não, mas nós vamos fazer. E tem um acordo com o cara antes. Eu falei, escuta, você pode me dizer? Não entendo, eu estou há 3 meses esperando, tentando negociar, tive que entrar com uma ação, entrar não sei o quê, pequenas causas, tal. E nem era pequenas causas, era um valor maior. Você vinha aqui agora falar isso para mim, por que não falou lá atrás? Sabe o que é, amor? De 10 pessoas que a gente faz isso, se você falar, eu vou negar. Se 10 pessoas que a gente faz isso, 2 entram com ação. É lucro. Olha, isso eu nunca esqueci disso, sabe? Isso eu achei uma grande sacanagem e isso traduz bem aquela coisa brasileira, sabe? Que a gente está tentando exterminar nos dias de hoje. Se a pessoa não tem esclarecimento, não tem você é obrigado a ter um advogado pendurado se de repente não tem pessoas como vocês, assim, que dão, além de ser diretores de empresa, mas dão essa consultoria, que eu lembro do Sérgio, que ele dava consultoria para nós, para minhas amigas e tal, sem mesmo antes de ter empresa, né? Ele já dava dicas e tal para a gente, olha, você, não sei o quê, ele sempre estava dando dicas. Então, quer dizer, eu estou aqui comprovando, né, para vocês, que realmente eles já faziam isso, já com os amigos, com as pessoas, e aí sim, né, as pessoas já falavam para eles, vocês têm que ter só a empresa de vocês, porque realmente eles fazem isso além daquilo que que se deve fazer. Você fica refém de uma legislação horrorosa. E são poucos profissionais que são assim hoje. Né? Exatamente, você fica refém de uma legislação muito antiga e mal feita, né? E além disso, se você... eu tenho a sorte de ser uma pessoa esclarecida, conheço bastante de lei, tenho condições de ter um advogado, mas e quem não tem? Claro. Né? São esses 8 que acabam levando 20 mil, dando 30 para... Que ficam dentro, que vira essa estatística chata, né? Uma terrível estatística bem brasileira. Não, o que você falou relata exatamente a percepção que a gente tinha do mercado quando a gente se conversou, porque esse era o dia a dia, era isso que a gente ouvia de lá de trás. Só que, por um lado, existem produtos, existem coberturas extremamente interessantes, só que, assim, elas dependem do perfil, depende de onde você está aplicando aquilo. Então, a gente se coloca, claro, né, somos corretores, mas assim, dentro da venda que a gente faz um serviço de consultoria. Porque, por exemplo, isso que você citou, não dá para a gente fazer uma venda correta, uma venda apropriada, se eu não entendo quais são as suas necessidades. Porque, normalmente, você vai fazer o seguro de um carro, esse exemplo que você deu. Eu preciso fechar porque ficar sem seguro não dá. Basicamente, é isso que se pensa. Mas a gente não vende assim. Às vezes, a gente já recusou vendas assim. A gente quer saber qual o seu uso, para onde você vai, se você ficar sem carro, que tipo de locomoção que você vai ter. Existem uma série de coberturas, o Sérgio vai falar um pouquinho especificamente das dos condomínios, agregadas. Por exemplo, tem pessoas que às vezes moram sozinhas, não tem tempo de fazer determinados reparos em casa. A gente coloca coberturas de veículos que permite a pessoa, poxa, preciso resolver um encanamento, um problema de chave em casa, pendurar um quadro, por exemplo, e a nossa cobertura de veículo vai
Só que isso não é, pode ser que para você não interesse, mas para outra pessoa seja extremamente bacana. Você vai adequar o produto ao uso, né? Exato. Nem todo mundo corretamente, tem, nem todo mundo Porque tem conhecimento, né, para poder resolver as coisas no dia a dia. É difícil para quem está comprando. Porque quem está contratando não conhece, não conhece a lei, não conhece a legislação, não conhece o produto, não conhece nada. Então é aquela coisa, é o incêndio, enchente, hoje você tem... Roubo, né? O roubo. Exato. O acidente... Tem pessoas que fazem seguros pensando em enchente e às vezes aquela cobertura tem uma limitação. Então, o que a gente pensou, cliente da gente, na hora que tiver sinistro, o cara vai saber antes tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele não tem. Já aconteceu de pessoas procurando preço e a gente fala, não podemos te vender isso, porque para o teu uso, na hora que você tiver pepino, isso não vai, você vai ficar insatisfeito, então é melhor a gente não fazer. É para incêndio, mas assim, depende do mentira, incêndio, né? Depende de como pegou fogo. Como depende? O cara que tem um sinistro... Fogo é fogo para quem está comprando, né? Não quer saber como pegou fogo. Mas tem empresas que falam assim, eu quero seguro de tal, e a seguradora, ela aceita isso na mentira. Não, no primeiro momento, é mentira. Quer dizer, se pegou fogo da direita para a esquerda, você quer ver um exemplo? Da esquerda para a direita não paga mais. Eu não entendo uma coisa dessa nunca. Você quer ver um exemplo de condomínio? Depende do condomínio. Tem um condomínio que a gente atendeu, foi uma cotação que até o Sérgio capitaneou. Era um condomínio que ele tinha muito vidro na fachada, uma fachada totalmente de vidro. A gente foi dar uma olhada, né, a gente foi chamado para fazer uma cotação e a gente observou que, por exemplo, um condomínio daquele, os vidros que tinham ali, eles são caríssimos. Quer dizer, aquela fachada que é fácil, o caminhão se aproximava dali, fácil de quebrar. E era uma cobertura que não incluía aqueles vidros ali. Então, não pode ficar sem aquela cobertura, que é o ponto mais fácil de se quebrar aquilo, acho que é R$2.000 e poucos cada placa. Então, a gente revisou tudo aquilo ali. Então, poxa, é certeza que qualquer problema que ele tiver naquele patrimônio está coberto. Então, só que isso não tem como a pessoa que está comprando saber se a gente não fizer um pré-estudo e ter certeza. Quando essa pessoa tiver um pepino, ela vai ser coberta, que é essa ideia E outra coisa são as modalidades. A gente estava falando, vandalismo, por exemplo, é uma modalidade extremamente difícil. Porque você contrata um seguro que inclui vandalismo, você provar que foi vandalismo é um inferno, cara. Então, quer dizer, é aquilo que eu te falei, quer dizer, se o fogo veio daqui para cá, morri queimado, quer dizer, tem que ir apagar. Quer dizer, a gente espera isso da seguradora e não é isso que você tem na hora. Você só descobre no sinistro, né? E isso que é ruim demais. É verdade. Esse ponto que você destacou, para a gente sempre foi bastante importante. Por isso que a atuação do corretor que trabalha de forma consultiva, ele é extremamente importante. Então, com a gente procura evitar, e isso acho que jamais aconteceria. Esse tipo de dor de cabeça que você teve, não é para você ter. Esse é meu trabalho. Sim. Então, quando você vai contratar uma cobertura comigo, eu vou te explicar. Por exemplo, se falar de roubos, né? Dependendo da forma que foi roubado, a seguradora não vai cobrir. É engraçado, né? Porque não vai cobrir. Roubo, alguém tirou alguma coisa de mim. Então, mas, né? Por exemplo, se sumir, desapareceu, nós estamos aqui, você tem uma cobertura, sumiu esse livro aqui. Mas não tem vestígio de um arrombamento, não foi coação, né? Alguém entrou com um revólver aqui, ele não vai cobrir mesmo que você filme a cena. Entendi. Porque não é uma cobertura. Então, a seguradora ela já exime isso de você, entende? Então, o corretor tem que explicar. Para você ter uma cobertura dessa forma, é uma contratação especial que precisa ser acertada antes. Mas veja só que coisa louca. Se a gente fala de seguro, alguém está falando sobre condomínio, que é o nosso programa sobre condomínio. Mas você vê, o que acontece, tem que acabar justamente esse roubo, essa má fé, que nem, por exemplo, seguro de saúde. Né? Seguro de saúde, via de regra, cobra esparadrapo e metiolate, o resto não cobra nada. É uma loucura. Minha mãe teve uma cirurgia agora, inclusive foi documentado, até não dá tempo. Foi empurrado num shopping center, quebrou o braço, fraturou placa, 6 pinos, tal. Aí o seguro paga uma fortuna por mês do seguro, uma senhora de 80 anos que não, né? Aí o cara vem 40 pau uma placa. Você autoriza? Minha mãe daqui do meu pé. Eu falei, não. O que você vai fazer? Não, mas se eu não autorizar, é porque eu conheço a lei. Mas se eu não conheço a lei, o que eu fiz? Você autoriza? Não, não autorizo.
Mas escuta, uma emergência. A gente vai ter... O que vocês vão fazer se eu não autorizar? Não, nós somos, por lei, obrigados a fazer porque é uma emergência. O problema é então faz. Mas se eu autoriza, não. Porque depois eu tive que entrar com uma ação porque o hospital vai em cima de mim, porque a seguradora não quer pagar. É um absurdo isso, cara. Vira uma bola de neve. Vira uma loucura. E você acaba gastando dinheiro com advogado que cobra 20%, 30% daquele valor que você, na verdade, deveria ter sem gastar nada. Para isso que você paga um seguro. Não, fora tudo. Quer dizer, é uma coisa terrível, né? E quando se trata de prótese, nem vocês já viram falar aí, gente. Já saiu a parte mais difícil que há. O Fantástico, já saiu várias vezes o mercado negro das próteses, né? Que é um absurdo. É a parte mais difícil. Mas qual é a forma assim que vocês hoje colocam para o síndico para que ele tenha tranquilidade, né, diante de todas as ocorrências, para que ele não tenha dor de cabeça, entendeu? Para que, assim, na verdade, esse investimento que ele faça, né, mensalmente, que os condôminos também não venham amanhã aí reclamar, entendeu? O que vocês hoje sugerem? Então, basicamente o que a gente faz é auxiliar o síndico e, primeiramente, levantar com ele quem é o público que ele tem ali. Uhum. E, se possível, a gente interfere, a gente procura fazer até uma reunião para conhecer um pouco mais do pessoal, saber quais são, o que eles precisam. As necessidades, a gente analisa como é que é a forma que está estruturado o condomínio. Por quê? Porque tem seguros, tem coberturas que ele vai precisar, dependendo do sistema, por exemplo, do portão eletrônico, se ele abre para fora, ele pode bater em alguém que passa, no próprio condômino e machucar, então ele vai ter que ter uma cobertura para isso. Se o condomínio não está estruturado com uma forma segura para poder ter uma segurança em termos de um monitoramento, nós temos soluções para isso. Tem diferença de preço, por exemplo, se o prédio é bem equipado, feito corretamente, existe uma diferença, porque seguro lida com risco, né? Na verdade, a conta é feita em cima do risco. Exato. Então, se você tem um prédio extremamente bem equipado, bem pensado, bem projetado, o seguro acaba sendo mais barato do que aquele prédio que não foi pensado em nada, não tem recurso, não tem nada. É assim, é essa a conta que faz? Exatamente. O seguro vai medir o risco. Então, dependendo da localização, ele vê, dependendo da idade do imóvel, como ele é feito, a condição física do ambiente, ele vai fazer e vai te dar aí um valor do risco, né? E da nossa parte, a gente vai orientar para que tenha realmente uma proteção, porque é como a gente falou no início, tudo recai sobre o síndico. Então, o síndico tem que ter para ele a certeza que a cobertura que ele contratou, se estourar um cano, está coberto e a forma que aquilo está coberto. Então, por exemplo, se aquele cano rompeu porque alguém furou para colocar um quadro, é uma coisa. Aí, se acontecer, ele vai ter que ter um seguro que tenha uma assistência numa hora dessa. Certo. Então, ele não vai se preocupar. Ele aciona o seguro para cobrir a assistência. O que não pode, assim, na verdade, o síndico se tornar agir com negligência, né? Ele não se preocupar que amanhã pode acontecer. Todo mundo acha que não, aqui não pode acontecer nada. Amanhã pode correr um sério risco. Com a seguradora e risco também, de vida até, né? Porque ele está lidando com vidas dentro do condomínio, né? Inclusive, Mauro, sobre essa última pergunta, por exemplo, locais pouco equipados no sentido de segurança, existem até algumas coberturas que a gente, no momento de fechar ou de fazer esse trabalho consultivo que o Sérgio comentou, a própria seguradora pode fornecer alguns equipamentos de alarme, ou indicar pessoas para fazer determinado tipo de intervenção, né? Algumas coberturas a gente inclui isso dentro da cobertura, ele pode até ter um custo a mais daquele equipamento, mas ela já se auto-barateia, vamos dizer assim, pelo fato de, eu vendo para você tem essas coberturas, mas você vai usar o meu sistema de alarme, por exemplo, que é bacana porque ele tem um caráter preventivo
E aí, como você falou, quer dizer, reduz um pouco o risco. E o produto dilui também. E o produto dilui, exatamente. O produto se dilui nos pagamentos, a cobertura reduz, porque ele acaba tendo um item de segurança a mais e reduz essa razão que você comentou, que é a redução do risco. Né? Eu acho que a ideia, na verdade, é vocês, como seguradora, se tornar um aliado do síndico e juntos, né, buscar soluções para qualquer tipo de dificuldade que o condomínio venha a acontecer, né? Não é isso? Exato. E para dar assim, um retrato de algumas coisas que tem de bom para o síndico, estourou um cano, alguém forçou uma porta, então ele tem lá assistências, que isso é muito importante. Ele aciona a seguradora, chama um chaveiro, ele tem essa assistência. Dependendo da assistência que ele contratar, que a gente vai oferecer, ele vai ter isso. Vamos supor que ele tenha lá o zelador, o porteiro, que tem uma enfermidade, ele tem que se afastar por mais de 48 horas, ele pode ter uma cobertura de ter um substituto para isso. Teve uma greve no condomínio, a pessoa lá fez uma greve, tem uma cobertura para esse tipo de coisa. Até, por exemplo, se esse síndico errou em alguma coisa, ele precisou fazer alguma coisa que dependia dele, ele fez errado, ele teve um prejuízo para o condomínio, tem uma cobertura para o síndico. Por a responsabilidade civil para o síndico. Síndico negligente. Tem para ele e tem como para o condômino também. Tem uma cobertura para o condômino. Se ele fizer alguma coisa, uma besteira lá, sei lá, passou com o carro em cima daqui, tem uma cobertura para isso também. E ele pode também oferecer, uma coisa que a gente faz é conversar com os moradores e oferecer coberturas particulares. Então, sei lá, tem um cidadão que tem lá obras de arte, por exemplo, tem relógios, tem joias. Seguro nenhum cobre isso se não tiver uma cobertura especial. A gente tem que falar. Pequenos reparos para gente mais idosa. Tem gente idosa. Exato. É outro tipo de seguro, né? Eu já vi isso acontecer também. Condomínios, hoje em dia, de alguma maneira, as pessoas estão se juntando. Eu fiz um condomínio bem simpático, onde é um condomínio horizontal e a maioria das pessoas que moravam ali eram pessoas da terceira idade. Então tinha uma série de coisas, o seguro é específico para aquele tipo de gente, para quedas, para uma série de coisas, de rampas e tal. Acessibilidade, que é muito importante. Né? Para idosos, a gente tem um produto especial para eles, que é como se ele tem lá um... As mulheres podem usar no colar, enfim, um chaveirinho ali. Se ele se sentir mal, precisar de uma assistência, ele aciona. Olha, legal. A central recebe a informação, avisa alguém da família para dar uma cobertura e atende a ele. Então tem uma série de coisas que, dependendo, a gente vai estar especificando, mas o principal, nós vamos estar garantindo e sendo um aliado ao síndico para que, quando ele precisar de uma cobertura, ele não tenha que se preocupar. Ajudar ele a identificar de fato o que ele precisa. O que ele precisa. Formatar o produto corretamente. Uma cobertura importante para o síndico. Imagina assim que o síndico saiu de férias. Ele foi para, sei lá, uma cidade aí qualquer. Viajou. Tá lá no norte, em Recife. Ele foi para Recife, o condomínio é aqui em São Paulo, mas de repente surgiu um imprevisto, o síndico vai ter que estar aqui amanhã para assinar algo importante. Tem uma cobertura para isso, que vai pagar a viagem dele para se deslocar até aqui. Então, tem coberturas. Bacana, hein? O que ele precisa para ele ter uma tranquilidade para ele poder administrar é conversar. Sim. E qualquer problema que houver, ele tem que contar com a gente, porque a gente vai orientar para que ele não caia naquele dúvida das letras pequenas, enfim. Sim. Isso nós que temos que saber, nós que vamos orientar. Então, para cada cobertura que ele fizer, sempre a gente vai destacar a extensão. Olha, isso vai cobrir isso, mas essa outra coisa ele não cobre para você. Ele tem que ter essa consciência para não contratar algo errado. Quando você falou do automóvel, uma coisa que eu vejo comum acontecer, por exemplo, o pai de família, ele trabalha a 30 quilômetros de casa. Só que, à noite, ele deixa o carro com a filha, que tem 18 anos, e ela vai todo dia de carro a 3 quilômetros e deixa no estacionamento. Se acontecer algum problema do carro ser roubado com ela, não vai ter cobertura. Porque o perfil que foi indicado, por exemplo, é o perfil dele. Então, a pessoa fala, mas eu contratei, eu moro a 30 quilômetros e a minha filha só vai aqui pertinho? Não, mas é o perfil de maior risco que aquela considera. Isso eu que tenho que saber. Então, quando acontece aí um sinistro, todo mundo vai ficar preocupado, vai achar que a seguradora que é a vilã da coisa, e às vezes não é. Então, cabe a gente orientar para você ter o produto certo. E para que vocês não tenham que contratar uma seguradora
segurar a seguradora, então contratem uma seguradora de forma correta, que vai ser bem mais prático. Bom, nós encerramos agora então o nosso programa Sind Solution. Eu queria que vocês deixassem aí o recado para os seus síndicos, né? Alertando ele de toda a conscientização que a gente está colocando hoje no programa, mas em todos os quadros, né? Nós tivemos aí alertas importantíssimos para vocês. Por favor, Sérgio. Então, para poder contar com a gente sempre, em qualquer situação, principalmente na especificação, a gente tem trabalhos aí, tanto na área de seguros para proteção do próprio síndico e dos condôminos, enfim, e proteções de segurança, controles de acesso, a gente tem empresas parceiras que trabalham com a gente, enfim, e a gente, para depender em qualquer sentido, ou seja, enxergar na nossa empresa uma solução nos momentos que tiver fortuitos que ninguém pode mensurar, pode acontecer a qualquer momento. Muito bem. Marcelo, por favor. Muito obrigado pela presença aí. Bom, obrigado, gente, mais uma vez por estar aqui. O Mauro, a Liliana, foi, como sempre, é muito bacana. Acho que a conversa foi extremamente produtiva, essa forma, né, que até vem a indicar, né, o caminho que a gente está seguindo que está correto, que é fazer justamente esse trabalho. Existem produtos extremamente abrangentes, extremamente interessantes, que na hora, né, o seguro e risco, uma coisa está ligada à outra, é na hora que há necessidade que a pessoa vai ver o que acontece. E nosso trabalho é ter certeza e garantir para quem adquire esse tipo de produto que o que ele vai precisar é aquilo que ele contratou anteriormente. E aí, nesse meandro de possibilidades, de riscos, de isso está atrelado a outra, isso cobre, isso não cobre, para a gente garantir que ele vai ter a cobertura que ele precisa no momento que ele tiver necessidade, né? Então, obrigado por poder... O contato, então, da Moni Seguros, né, para a gente, por favor, o site deles. Bacana, nosso site é www.moni com 2 N's e Y, moni.com.br. Entrar em contato com a gente de qualquer área, mas especificamente aí no caso desse programa que é o Síndicos, a gente está à disposição e iremos contribuir com todo o prazer nosso. Muito obrigada, meus grandes amigos, Marcelo e Sérgio. Quero que vocês voltem outras vezes aí também, para a gente poder... A gente tem muitos assuntos, né, muito abrangentes, é um leque enorme de possibilidades. Falta aí, até tempo, né? Não é verdade? E 10, 15 minutos acaba ficando pouco, mas vocês já são convidados nossos aí. Mauro? Bom, gente, mais um programinha indo embora. Terça-feira, 5 horas, 17 horas, sempre Sind Solution ao vivo para vocês. E na nossa grade, no site, vocês encontram todos os programas do Sind Solution para que vocês tirem suas dúvidas. Participe, @UpTV. Isso mesmo, ele rouba minha fala sempre, né? participe@uptv.com.br. Por isso que eu falo. Mas é isso mesmo, a gente quer vocês ligados totalmente com a gente, dando sugestões, trazendo aí todo tipo de experiência que vocês possam trazer com a gente. A gente quer realmente fazer você participar do nosso programa, tá bom? Deixo aqui o meu abraço a todos os nossos parceiros que passaram, todos os nossos convidados que passaram hoje no nosso programa. Quero deixar um abraço ao Flávio, que está assumindo a técnica agora, efetivamente, na UpTV, né? Meus parabéns, Flávio. Eu quero que você tenha todo o nosso apoio. Sabe que não é fácil aí estar no comando e toda essa tecnologia nova aí da emissora UpTV. Conta sempre com a gente. Eu tenho certeza que você tem uma grande carreira aqui dentro da UpTV. Seja muito bem-vindo à emissora. E, viu? Liliana, tem uma coisa também, né? Nos próximos programas aí, fiquem de olho nas nossas lives aí, que nós estamos sempre colocando aí para vocês quem que nós vamos trazer, as novidades, né? Então, lives bem legais, acompanhem pelo Facebook, dá um like lá, vem com a gente, estamos sempre pertinho, vocês vão estar sempre bem informados em tudo que vai acontecer. Isso mesmo, então deixo aqui o meu abraço, o meu carinho, uma boa noite a todos vocês. Terça-feira, 5 horas da tarde, estaremos aqui. Programa Sind Solution na UpTV. Até mais, boa noite.